Eu acho que não tem problema. A gente pode começar, inclusive, o Wellington tinha economizado esse tema aí para falar justamente com o Rubens, que a gente fez essa encomenda a ele. E é interessante notar essa questão, Wellington, da Gleisi Hoffmann como advogada do Lula, porque ontem a gente falou aqui, a gente vem falando há dias essa história, que não pode isso, onde já se viu a OAB. Eu me lembro, gente, quando eu estudei, no final da faculdade, a gente tem aula de deontologia jurídica, que é quando a gente estuda o estatuto da OAB, porque isso é cobrado no exame da ordem. Você tem que conhecer as ordens, conhecer as regras da advocacia, o que pode e o que não pode fazer. Isso faz parte do que é cobrado. E aí a gente aprende lá no finzinho da faculdade, antes de poder se habilitar para advocacia. E aí eu lembrava, quando eu estudei, olha, muito tempo, mas eu lembrava disso, da questão de parlamentar, da questão do funcionário público, e que eles não podem advogar, isso é uma regra, contra a fazenda pública que os remunera. Então, por exemplo, alguém da esfera estadual não pode advogar contra o Estado, mas pode advogar contra a União, porque tem várias fazendas públicas. Mas isso, evidentemente, é com relação ao interesse pecuniário, ações cíveis. Isso não existe em ação penal. Não existe em ação penal. Tanto que, olha isso, se você for olhar o artigo do Estatuto da OAB, que fala da questão dos parlamentares, olha o que eles colocam. São impedidos de exercer a advocacia. O artigo 30. Os membros do Poder Legislativo, em seus diferentes níveis, contra ou a favor de pessoas jurídicas de direito público, empresas públicas, sociedade de economia mista, fundações, entidades paraestatais ou empresas concessionárias ou permissionárias de serviço público. Você vê aí a clara identificação e o outro artigo que fala também dessa questão de não advogar contra a fazenda pública que os remunera. Fazenda, dinheiro, não é crime. E assim, isso é uma restrição a um direito. E restrição é uma exceção, é sempre interpretada restritivamente, não é extensivamente. A juíza lá, ela escreveu uma coisa sem pé nem cabeça, porque prisão é o meio do Estado exercer a sua autoridade. Então, assim, não. E aí a gente viu isso, Wellington, mas eu queria chamar a atenção, porque o deputado Vadir Damus foi colocado na procuração também, assim como a Gleisi foi, e aí ela recusou da mesma forma, e ele recorreu à OAB, e a OAB se manifestou, ontem saiu na imprensa, no Conjur, que é uma publicação jurídica, se manifestando nessa linha de argumentação, a mesma que nós fizemos aqui antes, né, no dia da semana, a gente publicou isso aqui dia 25. Então, 2 dias atrás, e ontem a OAB, lá na seção do Paraná, se manifestou também com o mesmo tipo de argumentação, seguindo a mesma linha de raciocínio que nós já tínhamos falado aqui no programa e publicado nesse artigo próprio da Gleisi Hoffmann. Está lá no final, esse artigo em que nós falamos dos ataques à senadora Gleisi Hoffmann. Só que eu não entendi, porque a senadora Gleisi Hoffmann, não houve decisão da juíza negando. Então, é como se eles mesmos não tivessem insistido com essa questão. E aí eu quero dizer, Wellington, que surgiu aí na globosfera, até o pessoal falando, uma justificativa dizendo isso. Não, se ela fosse advogar para o Lula, ela teria que se licenciar do cargo de senadora. E dando essa justificativa, porque não pode contra, né? Mais ou menos a justificativa que eles usam contra o que a gente fala. Eu quero saber quem no PT judiciário, lá, os assessores, quem divulgou essa versão e convenceu a senadora Gleisi Hoffmann a não insistir. Porque ela sequer foi confrontar a juíza. Quem está indo agora é o Vadir Damus, mas a senadora sequer foi confrontar, porque certamente foi orientada por essa explicação que está pipocando por aí, dizendo, não pode, porque senão ela teria que se licenciar do cargo de senadora. É mentira. É mentira. E aí, a gente tem vários casos parlamentares que advogaram. A vedação expressa, que fala quem não pode advogar, aí sim ela está falando, é quem está nas mesas diretoras, tanto do Senado como da Câmara. O resto pode advogar e advoga. Tem muitos advogados na Câmara. Isso aí é mentira. E aí eu quero saber, a gente, depois daquela história lá de São Bernardo, né, que o pessoal falou da prisão preventiva, que não pode ter habeas corpus por 81 dias, ou o pessoal não sabe nada, e aí tem que ser excluído da discussão porque não sabe nada, ou o pessoal tem que ser excluído da discussão porque está mal intencionado. Então, senadora Gleisi Hoffmann, quem virou para a senhora aí desse PT judiciário e falou, olha, não, a senhora não pode, a senhora teria que se licenciar para estar na procuração como advogado do presidente Lula e ter liberdade para visitá-lo,
a senhora exclui. Continua ouvindo, convida o cara de paisagem a ouvir dos moucos, mas vá se informar com outras pessoas. Não siga mais o pessoal que falou para a senhora que não tinha habeas corpus em 81 dias. Esse a gente sabe quem foi, né? O Cardoso. Esse aí já está eliminado. Agora, o pessoal que, junto com o Cardoso lá atrás, né? Porque tinha um batalhão de advogados lá, ué, tinha 30. O pessoal que, junto com o Cardoso, endossou essa história, ou por ação ou omissão. Ou não falou que estava errado, ou endossou. Então, assim, esse pessoal aí tá dando conselho jurídico errado. Como assim? Aí agora precisou o Vadidamus ir lá provocar o AB. Por que isso não foi feito com a Glaze, que foi colocada na procuração desde a primeira hora? Porque foi orientada, falar, tem que se licenciar e tal. Então, olha, mais uma vez, a gente vê esse pessoal aí do que o Luiz Moreira, professor Luiz Moreira, ex-membro do Conselho Nacional do Ministério Público, falou, chamou de PT Judiciário, mais uma vez dando conselho errado e impedindo a política, insubordinando a política. É evidente que o presidente Lula pediu para via Gleisi Hoffmann para manter a interlocução com aquela que ele nomeou a sua única porta-voz e reafirmou lá, mandando a carta para ela em que ele se dirigia à executiva do PT nessa semana. Então, estranho, muito estranho, terem convencido a senadora Gleisi Hoffmann a não ir até o fim com essa questão. E agora, com o Vadidamus, aí a gente vê que o pessoal foi lá e provocou a AB. Por que isso não foi feito com a Gleisi? E aí, com isso, eu dou bom dia para o Rubens e peço para ele expandir mais nesse assunto aí. Ele que é um advogado militante, está aí nos tribunais. Eu nunca trabalhei com contencioso, a minha parte sempre foi consultivo, empresarial internacional. Então, o Rubens conhece mais ainda da prerrogativa do advogado no contencioso. Bom dia, bom dia também ao João de Ataíde, que já chegou aí, mas bom dia e passo a palavra para o nosso amigo, advogado Rubens Rodrigues Francisco. Bom dia, Romos. Bom dia, Wellington. Bom dia, João. Bom dia, pessoal. Sexta-feira, véspera de 1º de maio, né? Muita gente pensando em ir para a praia, outros pensando em ir para Curitiba. Curitiba é nessa praia, hein? Bom, vamos lá. Essa questão aí da prerrogativa da ordem, né? Isso foi o assunto de ontem, né? Isso foi uma coisa que a gente conversou numa outra oportunidade sobre esse impedimento ex officio da juíza, né? Quem deveria ser o advogado do Lula. O Rubens explica ex officio, explica pra galera que não é advogada. Então, ex officio é o seguinte, quando o juiz voluntariamente, porque o juiz é aquela história do futebol, é a mesma coisa, eu chamo de árbitro lá, mas antigamente chamava de juiz, ele não participa do jogo, ele está ali para apitar, entendeu? Então, em tese, ele não toca na bola, ele não faz gol, entendeu? Então, é o princípio da inércia. O juiz tem que ficar paradinho, esperando que alguém provoque. Ele fala assim, excelência, estou com um problema lá e tal. Aí ele vem resolver. O juiz é isso. Ex officio é em certas situações em que o juiz, ele próprio pode tomar iniciativa. Ele vê uma coisa assim, muito irregular, uma coisa fora da lei, então ele tem que tomar uma atitude, enquanto servidor público e tal, né? Então é um leque bem estreito de coisas que o juiz pode fazer ex officio, ou seja, de iniciativa própria. Opinar sobre quem vai ser o advogado do réu não é uma delas, nem ex officio, nem nenhuma situação. Por quê? A gente até brincou. Nessa situação de problema de advogar, ou o juiz opinar sobre como o advogado está se comportando, né? Ou como é que ele está acontecendo, eu sou PhD. Eu tenho assim, uma enormidade de representações de juízes e tal, que vão na OAB reclamando, o advogado lá e tal, está assim, está assado, está cozido, está recheado e tal, porque é uma forma de impedir o exercício da advocacia. Isso ficou mais, vamos dizer assim, mais descarado, né? Conforme a ditadura da toga foi evoluindo. Por quê? Quando o juiz chega a reclamar do comportamento do advogado, ou querer que ele seja impedido de advogar, é que, de alguma forma, a figura do juiz, né, ou a figura dos elementos do tribunal está sendo atingida. E você tem situações, realmente, né, que o advogado vai lá, sei lá, perde a cabeça, xinga o juiz, xinga o promotor e tal, e aí tem a falta de urbanidade. Lembra do que eu falei, que o Zanin podia lá meter o pé na porta do triplex e pegar as provas e tal, mas o povo sem medo foi lá e fez, porque tem uma limitação deontológica.
É isso que eu estou falando, são as regrinhas que você tem para você ser advogado. Dado o momento, começou a exorbitar. Então, saiu daquelas hipóteses clássicas em que o juiz realmente tem a legitimidade de ir na OAB e reclamar, vamos dizer assim, né, do advogado, e começou a realmente querer condicionar a atuação dele através da ética, né, do Tribunal de Ética. Por quê? O advogado, em tese, ele só pode ser impedido de exercer a sua atividade se a própria OAB assim o decidir. Ou seja, foi apresentado um caso lá, e falou assim, não, olha, doutor, você teve aqui uma representação do juiz, no caso X, assim, 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 assado, e a gente entende que o senhor não pode atuar. Ou se exorbitou, enfim, tem que se retratar, ou qualquer outro tipo de coisa. Mas quem faz isso é a OAB, não é o juiz. O juiz não tem autoridade, não deveria ter autoridade sobre o advogado. Vocês lembram que eu mostrei o triângulo processual, juiz, promotor e o advogado, que seria um triângulo equilátero, né? Os três lados iguais e tal, ideologicamente falando, mas na realidade era um escaleno, né? aquele triângulo, retângulo, né? Que tem três lados desiguais e tal, e o lado menorzinho, o cateto oposto, seria advocacia, porque foi reduzido e tal. Agora nem lado tem, quer dizer, o advogado virou moleque de recado. Ele vai lá, fala assim, excelência, deixa eu defender o réu. Então, se o senhor não se incomodar, eu queria defender e tal. Vou ver, não sei, fica aí. Aí o advogado fica esperando se o juiz vai autorizar o advogado a defender o réu, né? Aparentemente, para quem é leigo, né, não se dê conta do absurdo que isso representa, né, dentro porque está tão absurdo que... Por isso que eu até falei, o Ataíde ia falar do negro, né, no Brasil, o Lula é o negro e a situação, né, da escravidão e tal, e até falei do direito negro, tentando fazer uma analogia aí, né, com essa figura clássica que nós temos, né? Tudo que é ruim é negro, né? É passado negro, magia negra, não sei o que negro, e fica essa coisa, a gente cresce com isso, né? E a gente está nessa situação, né? A gente está discutindo um absurdo aqui dessa juíza, estava opinando lá, ou impedindo, teorizando se a Gleisi poderia ou não ser advogada do Lula. Aí, na sequência, vem o Vadir, e aí essa história também apareceu antes da justificativa oficial, em tese, não vi os papéis disso aí, mas já tinha essa tese, né? Eles já sabiam da tese da juíza para desenvolver isso aí. Pois é, Rubens. Ô, Rubens, é essa história que eu acho aí que a gente tem que internamente olhar. Não, eu sei, é que assim... Não, só reforçar aqui. Você fica quieto, quem fala essas coisas inconvenientes sou eu. Você não tem nada a ver com isso, mas falar, é isso aí que a gente tem que ver. Como é que a gente precisou esperar o Vadir Damus entrar para saber o que a juíza ia dizer? Interessante. Então, quem aconselhou o presidente Gleisi Hoffmann ou não sabe, ou sabe e a coisa é esquisita.